Bíblia e comecei a ler, mesmo sem querer. Eu comecei a ler, Senhor, Senhor, chamando a presença de Deus, não me deixe, Deus fica aqui comigo, Deus não me desampare, Deus. E aí eu fui acalmando, e eu percebi que quando você deixa, o inimigo está à espreita, ele sabe como te deixar assim, né? Então, eu quero compartilhar com vocês isso. Nós precisamos ter essa certeza, esse posicionamento. Como é que eu vou me posicionar, Sueli, em Deus? Primeiro, eu tenho que sair desse dois caminhos, porque não existe dois caminhos, não existe atalho. Ou você é de Jesus ou você não é. Você não pode ficar em cima do muro. Vocês que estão estudando, principalmente, porque vocês é que estão sendo mais atacados. Por quê? Porque vocês estão aí se preparando. Deus deu essa oportunidade de vocês se prepararem, porque se não fosse de Deus, vocês não estariam aqui se preparando. Vocês estão aqui se preparando, um vai ser médico, outro vai ser isso, outro vai ser aquilo, outro vai ser administrador, outro vai ser engenheiro, mas porque Deus deu essa oportunidade para vocês. Deu esse presente para que vocês, então, estivessem se preparando. Então, agora, não é hora de largar a mão de Deus. Sabe o que é a hora agora? É de eu me agarrar e... Senhor, eu tenho 24 horas por dia. Senhor, meia hora eu quero dedicar só para o Senhor. Tem que ter, gente. Sabe por quê? Eu sou aluna. Eu também estudo. A gente não para de estudar. A gente tem que estar sempre se renovando, estudando, tem que estar sempre... A gente é um eterno aprendiz. Nós vamos viver aprendendo. Mas o que eu estou vendo, assim, né? Às vezes a gente faz isso e a gente faz isso inconsciente. Como eu falei de mim, aquela hora, né? Porque eu estou cheio de coisa para fazer, o que eu fiz? Eu já deixei de ter ali meu momento com Deus, eu deixei. Eu não parei de ler a Bíblia. E aí? Aí já começou a vir um monte de questionamento na minha mente em relação ao meu chamado. Mas espera aí, eu sou mesmo uma missionária transcultural? Eu fui realmente chamada para trabalhar com imigrantes e refugiados? Entende? E se a gente não tomar essa decisão de se posicionar em Deus, então não é para amanhã, é para agora. Ah, não, depois eu sigo a Deus, não vai ter tempo. Depois eu vejo esse negócio de Deus aí, Sueli, sabe por quê? Porque tem que ficar lendo, eu não entendo nada muito, não. Mas ninguém entende mesmo. A Bíblia é isso aqui mesmo, por isso que tem que ser para que com Deus, porque o Espírito Santo é que vai trazer a revelação para você. Por isso que quando um pastor está lá pregando, não é a verdade ali. Você também tem que ler, porque Deus vai falar com você também. É um mistério? Não é ele pronto e acabado. O pastor falou isso, pronto e acabado. Não. Eu vou lá e vou pegar a Bíblia e vou ler a mesma coisa e talvez Deus fale comigo de uma outra forma. É assim a palavra de Deus. É exatamente isso para a gente não ficar se achando, né? Porque aí a gente começa a se vangloriar. E, Deus falou comigo, ele trouxe revelação para mim, então eu sou abençoada. Não. Ele fala de uma forma comigo
e vai falar da outra forma com o Gabriel, da outra forma com a Marilyn, da outra forma com a Tuca, da outra forma com a Séries. E é isso aí. E aí nós temos aqui mais um exemplo de alguém que se posicionou, de alguém que sabia quem ele era, e nós vamos lá ver em 1 Samuel 17:45, nós vamos ver o Davi. Vocês podem anotar, mas depois vocês podem olhar lá. Eu não vou ler, para a gente também ter um tempo para falar, né? Mas eu não vou ler. Mas essa passagem aqui fala de Davi. Quando Davi é apenas um garoto, um jovenzinho, magrinho, pequenininho, né? E que Deus viu nele, ele era o escolhido de Deus, a Marilyn é a escolhida de Deus, a Lorena é a escolhida de Deus, o Gabriel é escolhido de Deus, o Paul, todos são escolhidos de Deus, vocês são escolhidos de Deus. O inimigo quer falar que não é, mas vocês têm que entender isso e acreditar e crer nisso. E viver isso. Porque quando o Davi soube do gigante, o que o Davi fez? Ele saiu correndo, falar não. Estava todo mundo com medo, mas o Davi não, aquele pequenininho, aquele garoto, o que ele fez? Ele se posicionou. E o que aconteceu? Ele se posicionou em Deus, confrontou, matou e degolou o gigante Golias. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Nós temos vários dentro da Bíblia, pessoas que se posicionaram, homens e mulheres. Nós temos Noé na arca, quando todo mundo chamou ele de louco, mas ele estava lá posicionado em Deus. Pode me chamar de louco, mas eu vou fazer a arca. Aí Davi, como a gente já lembrou, Elias. Nós lemos uma parte de Elias, né? Ruth e Noemi, Esther. Então, nós temos assim várias pessoas que é um exemplo para nós, de pessoas que se posicionaram. Então, quando nós buscamos, entenda que nós só vamos nos posicionar quando nós buscarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela nos lê. A Bíblia te lê, a Bíblia me lê. Então, quando nós buscamos na palavra, quando buscamos na palavra de Deus subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar com relação a esta grande batalha que enfrentamos. Porque é uma batalha que nós enfrentamos hoje, no dia a dia. Como eu falei, o inimigo ele não te deixou, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é o que ele faz o tempo todo. E aí, quando ele vê uma brecha, o que ele vai fazer? Ele vai te destruir mesmo. Por quê? Porque você não está posicionado em Deus. Porque você está preocupada com outras coisas, mas você não tem tempo para Deus. Satanás ele não está brincando de matar, roubar e destruir. Porque essa é a missão dele. E ele é obstinado por ela. É isso aí, ele faz isso o tempo todo. Ainda mais nós que estamos longe da família, vocês, né? A maioria longe da família, longe de casa, longe de tudo. Eu falo que a gente está vivendo, eu vivo até em outra cultura, porque o Paraná é outra cultura. O Paraná, né? Então, assim, é diferente do que eu estou acostumada.
E para nós que estamos longe da família, dos nossos amigos ali, pessoas que a gente gosta, é aí que vem o bombardeio. E se você não se posicionar na palavra de Deus, você vai cair. Não fomos nós que trouxemos vocês aqui hoje. Não foi o convite das séries. Foi Deus. Por que não deu certo falar ali presencialmente? Você acha que foi coincidência? Não, não foi coincidência, né? Então, eu quero abrir para algumas, para alguém que quiser falar, né? E aí a gente volta, né? Uma pergunta que eu gostaria de deixar: como você tem se posicionado diante dos desafios do dia a dia? Você sabe responder a pergunta: quem sou eu? É a tarefinha que nós vamos fazer. Aí eu deixo aberto para pergunta. Gabriel. Gabriel, pode falar, Gabriel. Oi, Sueli. Eu estava aqui, quando você falou do texto de 1 Reis, 18 e 21, né? Eu lembrei do texto que tem lá em Tiago 1, 6. O contexto aqui do texto vou colar o texto. O contexto é que Tiago está dizendo para as pessoas que não têm fé, que elas devem pedir a Deus a fé, né? Pedir a Deus a fé. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque imagina, a fé é uma coisa que você precisa para se relacionar com Deus. E se você não tem, você tem que pedir a Deus. Parece um loop, né? Como é que você vai pedir sem fé, né? Mas, na verdade, o que ele está falando aqui é da sabedoria, não é da fé, não. Está falando, ó, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. E daí ele fala no versículo 6 de Tiago 1, isso, né? Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, e daí no versículo 7 ele fala: não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. Eu vou colar aqui o que falta. Homem de dobre coração e inconstante em todos os caminhos. Então, assim, é bem aquilo que aconteceu com o povo de Israel, né? As pessoas não se posicionavam. Nem para ser boa, nem para ser ruim. Era um negócio meia boca, assim, né? E outro texto que fala sobre isso na Bíblia, lá em Apocalipse, né? Que Cristo fala que ele quer que a gente seja morno, que a gente seja quente ou frio. Se nós formos mornos, seremos rejeitados, né? Então, eu acho que fica disso que você falou, essa necessidade de a gente tomar posicionamento, né? E eu acho que a gente, às vezes, é um pouco inocente, pensando nas artimanhas do diabo mesmo, né? A gente é um pouco inocente de que as coisas não vão acontecer, de que as coisas não vão ser dessa forma ou de outra, de uma forma ou de outra. Eu acho que o diabo, às vezes, usa o conforto, né? Quando a gente está numa situação confortável, nós estamos, às vezes, muito mais suscetíveis a sermos conduzidos para o lado do errado, do que quando a gente está numa situação desconfortável e aí a gente precisa de Deus para intervir. Mas o que eu queria refletir aqui é justamente sobre isso, né? Tem muitos textos bíblicos nos quais fica esse chamado de Deus para a gente tomar uma posição, né? E eu gosto muito de uma frase que eu não sei se eu ouvi em algum lugar ou se eu inventei, mas que é assim, né? Você sempre tem um passo para dar. Não importa a situação que você esteja, você pode optar por dar um passo numa direção ou dar um passo na outra direção. E essa micro escolha que você faz, ela faz toda a diferença, porque o rumo da sua vida depende da direção dos passos que você dá, né? Então, assim, por isso que é importante conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, porque mesmo quando você não tem noção completa do que está acontecendo, você tem uma decisão a tomar. E essa decisão pode ser tomada na direção correta, né? Se você tomar posicionamento. Era isso que eu queria falar.
Muito bom, Gabriel. É isso mesmo. Posicionamento e a direção de Deus é aquilo que a gente precisa ter todo o tempo, né? O posicionamento pessoal, mas ao mesmo tempo a direção. Qual é a direção que Deus quer para a minha vida, né? Qual é o caminho que Ele tem para a minha vida? Porque Ele sonhou com cada um de nós, com a nossa individualidade, com a nossa particularidade, com a maneira de ser de cada um, né? E não tem cópia de cada um de nós. Nós somos únicos. Não tem cópia de ninguém, não tem cópia das séries, não tem cópia do Gabriel, não tem cópia da Sueli, não tem cópia do Paul, não tem cópia da Tunísia. Nós somos únicos. Então, a grande pergunta é: se Deus nos fez assim, únicos, sem cópia nenhuma, é porque do jeito que nós somos sonhados e como nós viemos para essa terra, é porque Ele desejava assim, porque era assim que Ele tinha um propósito para a nossa vida. Então, o que talvez a gente tenha que fazer, a grande pergunta todos os dias: qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual o caminho que Ele sonhou para a minha vida? Quando a gente vê esse grupo de estudantes aqui, a Sueli falou muito bem, lembrando, né? A formação de cada um que está fazendo. Aqui nós temos gente que está já da metade para o fim, e temos aqui pessoas que estão chegando agora e vão começar. Então, a Lorena, por exemplo, já concluiu, está lá no país dela, está aqui conosco. Glória a Deus pela vida dela e pela vontade dela de continuar conosco. Fiquei muito feliz. Também nós temos a Marilyn, que está mais da metade do curso, que está fazendo medicina. A gente sabe o nível de exigência. E assim nós temos outros aqui. Mas veja bem, a Sueli lembrou de algo importante. Quer dizer, muitas vezes as pessoas acham que elas vieram para cá, eu achei interessante a proposta da Unila e tal. Mas por trás disso havia um sonho de Deus para a vida de cada um de vocês, para poder qualificar vocês para um propósito maior. Então, essa qualificação que vocês estão passando aqui é para que vocês estejam preparados para o que vem lá na frente, né? As mãos da Marilyn vão ser usadas para ajudar a curar, para ajudar a salvar vidas. E Deus está qualificando, está preparando, está dando a condição para que ela se prepare para isso. A Lorena também foi preparada. Ela saiu lá do país dela, ficou todo aquele tempo aqui, passou por todas as dificuldades que nós sabemos. A Lorena voltou para casa e a vida dela está sendo construída lá. Mas ela sabe que Deus esteve no controle da vida dela o tempo todo e que continua no controle. Então, é muito importante que a gente guarde essa palavra, que nós somos únicos, que Deus sonhou com cada um de nós do jeito que nós somos. Mas Ele também Deus quer vai de nós... usar, Séries, e Deus vai usar cada um dentro da sua profissão. Amém, porque eu exatamente. falo assim, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou vocacionado, eu não tenho vocação para ser missionário, pastor, não sei. Você tem uma vocação, você é um vocacionado dentro da sua profissão. Exatamente. Então, você é um engenheiro, mas você vai ser um engenheiro que vai fazer a diferença lá dentro do seu trabalho, na sua empresa, lá na indústria que você vai trabalhar. Você é uma médica que vai fazer a diferença dentro do hospital que você vai trabalhar. Entendeu? Então, o que nós temos, assim, que eu falo de posicionamento, não é algo e do propósito, porque eu creio que Deus aqui, é claro que nós não somos acabados já, Deus está trabalhando em nós ainda, né? Então, vocês falam, mas o que eu vou fazer? O que eu não tenho vocação para evangelismo? Não, tudo bem. Você não tem vocação para evangelismo, mas você vai ser um diferencial dentro do seu trabalho. Uma professora dentro da sua escola, não sei, uma psicóloga dentro de uma instituição ali, então, entende? Então, é isso.
Às vezes as pessoas ficam, não, mas eu não tenho, eu não consigo fazer isso, não consigo ir lá e pregar, mas Deus não quer que você pregue. Deus quer que você seja, que faça, que se tome um posicionamento nele, né? E aí eu até quero, já que a gente está falando disso, dessa questão da identidade, então eu vou passar depois para vocês a identidade e propósito. Então, nós fomos criados por Deus, isso nós temos que ter certeza, para cumprir um propósito. E aí nós temos um exemplo de quem? De Jesus, que ele é o nosso maior exemplo de alguém que teve sua identidade sustentada no relacionamento com Deus, com o Pai. E ele caminhou integralmente dentro disso. Então, o exemplo nosso para tudo que nós vamos fazer é Jesus. É nele, a gente tem que se espelhar nele. Não é no pastor tal, nem no fulano tal, na pastora tal, não. É em Jesus, é nele. Ele é o nosso exemplo. Então, ele veio aqui, a identidade dele estava firmada e sustentada no Pai, que é Deus. Então, aí a Bíblia, o que a Bíblia fala a nosso respeito? Eu quero passar isso para vocês também. Eu vou passar. Lá em Salmo 139, 13, fala que nós fomos criados de um jeito especial e admirável, porque a obra de Deus ela é maravilhosa. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus me criou de uma forma tão especial e admirável, fala o salmista, né? Então, fomos criados à imagem e semelhança. Olha, se alguém falar que você foi um erro, não, eu não fui um erro, não, eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, eu sou uma nova criatura, não, olha aí, filhos e herdeiros de Deus, né? Então, se eu aceitei a Cristo, eu sou filha, eu não sou mais um alguém qualquer. Uma outra coisa que eu quero falar num outro momento é sobre orfandade. Nós não somos órfãos, não, a gente não está jogado aqui nesse mundo aqui como órfão, não. Isso a gente vai quebrar e o inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus. Você não é pentecostal agora aqui. O inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não somos órfãos. Ele quer colocar na nossa cabeça que a gente está sozinho, que a gente não tem ninguém, que a gente não tem pai nenhum, que a gente... Nós temos sim, nós temos um pai. E ele é quem está por nós. Então, nós vamos falar ainda sobre orfandade. Nós somos tesouro particular de Deus, está lá em Êxodo. Nós somos livres, né? Está lá em Gálatas, templo do Espírito Santo, somos amigos de Deus, sacerdócio real. Então, assim, tudo isso a Bíblia fala a nosso respeito. Então, quando a gente tem tudo isso alinhado com a palavra de Deus, isso tudo é libertador. Quando eu realmente reconheço isso é libertador. Porque aí eu entendo quem eu sou em Cristo. Quem é você, Sueli? Eu sou filha amada do Deus Altíssimo. É aquele que me ama, aquele que é meu resgatador, aquele que é meu refúgio, aquele que é meu socorro. É Ele. Entende? Então, assim, quando eu tenho essa certeza, então eu vou nisso. Entende? Eu vou nessa força, porque a força é dele. Então, para a gente encerrar esse momento, e a gente poder voltar num outro momento para falar um pouco mais sobre isso, porque esse é um assunto assim amplo, né, que a gente pode abrir várias discussões e a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, na palavra de Deus. Então, para a gente entender o que Deus quer hoje de nós, diante de tudo isso que a gente está aí vivendo no mundo hoje, né? Deus quer posicionamento nosso. Se posicione como filha, como filho. Levante, não deixe ninguém apontar. Não é porque eu sou cristã, ou eu sou evangélica, que eu vou abaixar a cabeça e vou aceitar tudo que os outros falam. Não, isso não é ser. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer realmente que a gente se posicione, que a gente, mas ali na verdade, na palavra. Né? Não é brigando, nada por violência, nada, mas ali se posicionando. Como cristão, eu tomo um remédio que deixa a boca seca. Então, como cristão, então é você se posicionar mesmo. Eu estou lá diante de uma situação ali
Aí eu vou deixa ali, não vou nem me envolver, não vou nem falar nada, porque não, vai lá se se é alguém, é injustiça, quanta coisa injusta hoje em dia, né? E aí, cadê os filhos de Deus? Cadê o povo? Né? Então, assim, eu não, nem assisto mais jornal, gente. Sabe por quê? Porque é tanta injustiça que eu até choro. Eu choro quando eu vejo o negócio lá da Ucrânia e da Rússia. Porque fica aquele monte de blá, blá, blá o tempo todo falando e ninguém faz nada. Desculpa, agora já estou desabafando. Então, é isso, sabe? Então, o que a gente quer ver? Atitude. Chega de blá, 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 chega de falação, né? Então, assim, e Deus quer a mesma coisa de mim e de você. Sueli, chega de blá, 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 se posicione, vai lá, se posiciona, vai, faz, corre atrás, sou eu que estou pedindo para você fazer. Sai dessa caverna, Elias, sai debaixo dessa... Entende? Às vezes a gente faz igual Elias, se esconde ali na caverna com medo, né? Então, não é para ter medo, porque é na força dele que nós vamos. E vamos vencer, porque ele está conosco todos os dias. Não é isso que a Bíblia fala, que Deus está conosco todos os dias? Então, é isso. Eu tenho que crer nisso. Tá bom? Então, assim, que fique essa reflexão para nós hoje, que a gente realmente possa parar de cochear entre dois pensamentos. Até quando nós vamos estar divididos entre dois pensamentos em outros deuses? Idolatria. Você sabia que a gente idolatra homens? A gente idolatra pessoas. E Deus não quer isso. Deus ele quer exclusividade nossa. Ele é um Deus ciumento. Ele não quer que a gente fique dividindo. Tem gente que idolatra pessoas. Tem gente que idolatra o emprego, tem gente que idolatra o estudo, tem gente que idolatra o celular. Tem gente matando por causa... Não viu a história do menino ali que matou os pais? Gente, que isso? Então, o que Deus espera dos filhos dele é que realmente nós nos posicionemos e nós temos a certeza de quem nós somos. Não fica nessa dúvida de quem sou eu. Ué, vamos lá na Bíblia, ele responde para você. Tá bom? E vamos parar durante quanto tempo, né? Vamos estar a servir outros deuses. Até eu coloquei aqui, né? E essa pergunta, ela requer uma resposta. Não podemos ficar e agir como Israel. Israel ficou quieto. Quando Elias falou com ele, eles ficaram quietos. Mas Deus quer uma resposta de nós. Amém? É isso. Que Deus abençoe vocês. Amém, Sueli. Muito bom, muito bom que você nos trouxe. E com certeza, Sueli, é um tema que o Senhor plantou no teu coração e que realmente tinha muito a dizer a cada um de nós. E com certeza nós precisaremos seguir. Eu creio que sim, é necessário que se fale sobre a questão do sentimento de orfandade, né? E é importante que se fale também da nossa identidade e da nossa identidade, tanto pessoas que muitas vezes se sentem órfãos, abandonadas, né, sozinhas, e é um sentimento que nós precisamos falar sobre ele e também quebrar esse tipo de sentimento que nós temos. Então, você trouxe uma palavra que, com certeza, nós vamos precisar ter uma sequência, conversando, falando sobre esse tema, que é extremamente importante para todos nós. Para quem está chegando agora, que está sentindo ainda como as coisas funcionam aqui, logo as aulas presenciais iniciam e começa a rotina do corre-corre, né? E muitas vezes nesse corre-corre as pessoas acabam deixando um momento único e especial dedicado a Deus, né? Que a gente possa estar junto, possa estar crescendo junto como pessoas, como filhos abençoados que nós somos. Então, assim, eu agradeço muito, Sueli, e também aos que puderam entrar. Fiquei muito feliz de ver o pessoal aqui.
E também eu queria falar a vocês o seguinte: nós tínhamos planejado uma confraternização de retorno. E essa confraternização seria aqui em casa, era para ser hoje, né? Mas a meteorologia nos traiu, porque lá dizia que ia ter chuva. Mas eu gostaria de deixar o convite para a semana que vem, para sábado que vem. Então, aqueles que não sabem onde é a minha casa, eu depois passo o endereço no grupo e o localizador, que fica mais fácil, né, de como chegar à minha casa. E aí a gente faz uma confraternização, faz a nossa reunião, e depois a gente confraterniza com o pessoal, fica conversando um pouco, acho que vai ser muito legal. E assim, nós vamos fazer as reuniões alternando. Algumas a gente faz assim, pela plataforma, e outros em casa. O interessante de ficarmos alternando é justamente porque aqueles que não estão aqui possam estar conosco. É o caso da Lorena, que está lá na Bolívia, a Tunísia, que está lá em São Paulo, quem mais que está? A Sueli, que está em Toledo. Então, assim, nós temos pessoas que estão fora e a gente gostaria que elas estivessem pertinho de nós, né? Então, a gente alterna, faz reunião em casa e depois faz pela plataforma. Assim, nós podemos estar juntos, né? Continuar caminhando juntos, que eu acho sempre bastante importante para todos nós. Então, no sábado que vem, se Deus quiser, se Ele abençoar, nós estaremos juntos aqui em casa. E aí, acho que vai ser um momento bem legal também. Estou na expectativa que a gente possa estar juntos. Tá bom? Gabriel, você quer deixar um recadinho, quer falar alguma coisa? Dá para me ouvir? Tá bom, pode falar. Não, é isso mesmo, Séries. Foi muito bom. Espero que na semana que vem a gente tenha um tempo bom para se reunir na tua casa. Vocês podem convidar qualquer pessoa que vocês quiserem convidar, não precisa ser do grupo. Acho que dá, né, Séries? Não sei qual que vai ser o... Com certeza, pode convidar. Eu tenho, inclusive, umas pessoas que foram convidadas, mas que hoje não puderam vir. Tem 2 convidados e provavelmente no outro sábado virão. Mas cada um de vocês que está aqui pode convidar, sim. Só eu gostaria que vocês pusessem lá me avisassem se tem convidado e quantos, porque como a gente vai fazer a confraternização, a gente tem que preparar o lanche. E aí a gente tem que saber mais ou menos quantas pessoas, para não fazer menos ou não fazer muito, sobrar muito. Então, eu vou pedir que quem tiver convidado, avisa. Tem um convidado. Aí a gente vai saber que tem mais gente. Está combinado assim? Tuca, dá uma palavrinha aí para gente. Saudade. Oi, queridos, que saudade de vocês também. Estou em Sampa ainda. Se Deus quiser, no máximo 2 semanas eu estou aí, depois de Tiradentes. A palavra foi muito abençoada, foi muito grata. Difícil. A palavra foi certeira. Muito obrigada mesmo por Espírito Santo que me trouxe através de você. E aí eu quero desejar uma semana abençoada, estou com saudades, viu, de todos. Obrigada por estar aqui presente, por estarem presentes na unida, né, no coletivo, e abençoando a gente com a palavra, com oração, né, tá? Obrigada, pessoal. Amém. Gabriel, você pode fazer uma oração para a gente encerrar, por favor? Claro, vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças por esse tempo que tivemos, a oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de sermos edificados e construídos, né, como grupo, como indivíduos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida da Sueli, que tudo isso que ela falou possa ser realidade na vida dela, também sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a termos uma mente única, Senhor, um procedimento coerente com aquilo que nós professamos, e que a gente possa suportar mesmo em momentos difíceis, esperando, Deus, a tua recompensa, a tua visitação.
Abençoe esse grupo, abençoe a vida das séries também, todos os presentes e convidados, e nos dá um fim de semana na tua presença, e já prepara a reunião da semana que vem para nossa alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Gente, obrigada. Amém. Um Obrigada. abraço Deus para todo abençoe. mundo. Um abraço para todo mundo. Beijo, Lorena. Luca. Beijo, gente. Deus abençoe. Beijo. Gabriel, Séries. Beijo. Tchau, beijo. Lorena. Tchau, Tchau, tchau. Beijo. Tchau.